E aí, pessoal, professor Edi, professor de matemática e física de novo. E agora a gente vai fazer a nossa segunda parte da equação do segundo grau. Na primeira parte, você aprendeu sobre como achar o x', x2', tinha que achar o delta, né? Então você aprendeu tudo isso. Aqui na segunda parte, nós vamos aprender a soma e produto das raízes, tá? E vamos também aprender que nem sempre a gente vai precisar do delta. Tá certo? Tem hora que a gente vai conseguir achar os x', x2' sem usar o delta. Então a gente vai aprender dois casos hoje. Quando eu for dar uma aula de fatoração, depois você vai olhar a aula de fatoração, eu vou ensinar a partir de um dos casos de fatoração como fazer também x', x2' sem fazer o delta. Você é obrigado a saber fazer o delta, porque tem hora que não tem jeito, não tem escapatória, você vai ter que fazer o delta, mas sempre que puder, você evita o delta, porque quando a gente faz do outro jeito, sem ser pelo delta, é mais rápido, beleza? Lembrando que a gente vai ter uma aula de aprofundamento de equação do segundo grau, a gente vai falar bem melhor sobre o delta, vai falar sobre outras coisas, a gente falou vai falar hoje sobre soma e produto, Na outra aula eu vou falar sobre a diferença das raízes, vou falar de soma dos quadrados, vou falar de outras coisas interessantes para quem for fazer concursos militares e quem for fazer Cefet, Coltec, Colégio Militar e outros do mesmo gênero, beleza? Então fica atento, nós vamos ter essa aula de aprofundamento. Provavelmente vai ser mais de uma aula, porque é um conteúdo, vai ser bem extenso, vai ser bem mais complicado, vai ser bem mais algébrico do que essas nossas duas primeiras aulas de equação do segundo grau, beleza? Então deixo vocês aí com a aula e até já. Vamos lá. Gente, nem sempre eu vou precisar usar a fórmula do x' e x2'. Olha, se você cansar, o vídeo está longo, isso aqui é para você ir estudando, não é para você sentar, ficar olhando para a tela igual um seriado, tá vendo Game of Thrones, tá vendo Elite, não, você está aqui estudando, é como se fosse uma aula isso aqui. Uma aula dessa aqui é 1h40 de aula isso aqui, e a nossa aula vai ser aqui 40 minutos, então você tem que dar uma pausa, tem que respirar, tem que tomar uma água, tem que ir com calma aqui. Não dá para você passar essa aula aqui de uma vez, não. Tem que ir pausando, né? O slide anterior, né, que a gente ficou fazendo aqueles 4 exemplos, foi bem intenso, né? Principalmente se você é a primeira vez que está vendo a equação do segundo grau ou está relembrando aqui, não tinha muita manha nisso, está relembrando, beleza? Então, olha só, dá uma pausa aí, se quiser. O vídeo tem essa vantagem, né? De você pausar o professor na hora que você quer. Eu fico aqui estático, esperando você voltar, e aí você volta aqui com tudo. Então, olha só, existem dois casos em que eu não preciso usar aquela fórmula delta e o x' e x2'. Eu posso fazer bem mais fácil, bem rápido. Eu coloquei aí 8 equações na tela, nós vamos fazer essas 8 equações em 2 minutos, 3 minutos aqui, 5 minutos no máximo a gente vai fazer tudo. Mesmo eu te explicando. Isso aqui, se eu fosse fazer rapidinho, em 1 minuto eu fazia as 4, as 8 e você também daqui a pouco. Então é o seguinte, quando B ou C forem zero, vai ser bem fácil para a gente, bem fácil. Então olha só, x2 mais 5x igual a zero. Tá vendo que não tem o cara que não tem o sem x, que é o C? Então no nosso caso aqui o C vale zero. Quando o C for zero, aqui ó, x2, 7x, C vale zero. Nesse caso aqui, 3x2 mais 8x, o C vale zero. Aqui o C vale zero. Nesses casos aqui, você não tem que fazer delta. Você não faz delta. Esse aqui, você tem ele aqui e você não faz delta. É muito fácil mesmo. Então presta atenção como é que você vai fazer aqui. Você vai resolver uma equação do primeiro grau para resolver isso aqui. Olha, presta atenção. Você vai pegar e vai colocar um x aqui, ó, e vai abrir um parênteses. Ou seja, você vai colocar o x em evidência. Isso aqui é um processo de fatoração. Beleza? Depois é interessante que você veja a aula de produto notável e fatoração. Então, x colocou aqui em evidência. Você vai diminuir o x, era x ao quadrado. Esse aqui ó, era x ao quadrado, tirou um x. X ao quadrado era x vezes x. Você tira um x. Aqui é 5x, tem um x só. Então, esse x some. Então, ficou 5 igual a zero. Porque isso aqui, ó, x ao quadrado mais 5x igual a zero é a mesma coisa que x vezes x mais 5. Então, eu tenho um produto de x vezes x mais 5. Então, você tem aqui um produto. E o resultado desse produto é quanto?
Está igual a quanto? A zero. Igual a zero. Para dois números multiplicados serem zero, esse aqui é o meu número, o primeiro número x, e o outro número é o x mais 5. Para o produto ser zero, um dos dois tem que ser zero. Você pode pensar aí, pensa em dois números, multiplica os dois. E tem que dar zero, mas nenhum dos dois pode ser zero. Você não vai achar. Para um produto ser zero, um deles tem que ser zero. Então você vai pegar esse x e vai igualar a zero. Essa já é uma das suas respostas. Olha só, já chegou uma das respostas. E vai pegar o x mais 5 e vai igualar a zero. Aí você faz a equação do primeiro grau aqui, ó. Para achar o x, joga o 5 para o outro lado. Essa aqui é a sua outra resposta. Então, x igual a zero e x igual a menos 5. Esse caso aqui, você vai fazer a mesma coisa. Letra B. No segundo caso aqui, se você já entendeu o primeiro, era isso, as duas respostas estão ali. O segundo, pausa, tenta fazer você agora. Vamos lá. Pausou, tentou fazer, vamos lá. X, o x2 diminui um x, sempre o x2 vai diminuir 1 e esse x vai sumir. 7 igual a zero. Então, sempre o x é igual a zero, sempre vai ser x igual a zero, uma das raízes sempre vai ser zero, uma das suas respostas sempre vai ser zero. Quando o c for zero, uma das suas respostas sempre vai ser zero. E o x menos 7 igual a zero. Peguei esse cara e igualei a zero. X igual a 7, jogo o 7 para o outro lado, o menos 7 para o outro lado, fica positivo, fica x igual a 7. Beleza? Tenta fazer a próxima. Dá um pause, beleza? Fez, olha aqui como é que ficou. Opa, vamos começar aqui. X, sempre começa por um x. Mas e o 3? Deixa o 3. Então, x diminuiu um x, ficou 3x. E aqui era 8x, passou a ser só 8. Beleza? Aprendeu isso aqui? Então, uma das raízes sempre igual a zero. Uma das suas respostas, sempre que o c é zero, sempre que o c é zero, uma das suas respostas é zero. E você vai pegar o 3x mais 8 e vai igualar a zero. Então, o 3x, o 8 passou para o outro lado, menos 8, o x ficou menos 8 dividido por 3. Se você quiser fazer como treino, fazer o delta, x', x2', você tem que chegar nessas duas respostas. Senão você errou. Beleza? Isso aqui sempre dá certo. Aqui é a mesma coisa, x, tenta fazer aí, deu pausa, né? 4x, diminui um x, o x2, e o 5x fica 5. X igual a zero, esse igual a zero, e 4x menos 5 igual a zero. Resolve. 4x igual a 5, x igual a 5 dividido por 4. Então, suas duas respostas dessa aqui são x igual a 0 e x igual a 5 sobre 4, beleza? Tranquilo, ótimo. Então, beleza, olha, gente, esse caso é quando o c é zero. Sempre que o c é zero, eu vou ter uma das raízes zero, aqui, 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 e a outra raiz eu resolvo por uma equação do primeiro grau. Fácil e tranquilo. Quando aqui, esse cara eu tenho x2, agora vamos aqui para esse caso aqui agora. Esses casos aqui, eu tenho x2 e tenho 100x. Eu não tenho x, então nesse caso, o b vale zero. Aqui o b vale zero. Aqui o b vale zero. E aqui o b vale zero. Quando isso acontece, você também não precisa fazer delta. Você vai fazer igual faz a equação com o primeiro grau. Deixa o x de um lado, x2, e joga um número para o outro. x2 igual a 9. O x ele vai ser mais ou menos, você vai ter que pôr mais ou menos, raiz, o ao quadrado, ele passa, olha só, o ao quadrado, ele passa para o outro lado fazendo a raiz do número. Então, ficou sendo mais ou menos, e tem que ser sempre mais ou menos, raiz de 9. Então, um valor de x vai ser o raiz de 9 positivo, o outro valor de x vai ser o raiz de 9 negativo. Quanto que é raiz de 9 negativo? O raiz de 9 é 3, raiz de 9, 3, com sinal negativo. E aí, a gente fala que as raízes são opostas
opostas ou simétricas. Então, toda vez que você vê que as raízes de uma equação do segundo grau são opostas ou simétricas, o que é opostas ou simétricas? Que uma é 3, a outra é menos 3, uma é 5, a outra é menos 5. Quer dizer o quê? Que as raízes, que o b é zero. Então, se as raízes forem opostas, é o mesmo valor com o sinal trocado. 7 menos 7, 8 menos 8, 15 menos 15. É porque o b vale zero. Então, ouviu que as raízes são simétricas ou opostas, pode ter certeza, o b vale zero. Vamos resolver a próxima. Tenta fazer você aí, dá uma pausa, copia, anota esse conceito de raízes opostas ou simétricas, e aí o b vale zero. Opostas ou simétricas, o b vale zero. Faz esse exemplo aqui agora. x2 menos 25 igual a zero. Resolver igual a equação do primeiro grau. x2 igual a 25. X sempre mais ou menos raiz de 25 ao quadrado passa como raiz. Então, um x vai ser 5 e o outro x, x' duas linhas, vai ser menos 5. Beleza? Ótimo, vamos lá. x2 é igual a menos 36. Próximo exemplo. Joguei para o outro lado. Deu um pause, tentou fazer. Gente, chegou aqui, x não tem raiz, não tem solução. Porque, repara o seguinte, ficou que x ao quadrado é igual a menos 36. Então, ficou x ao quadrado, x é igual a mais ou menos raiz de quem? Quem estava do outro lado aqui? Quem estava do outro lado aqui era o menos 36. Esse mais ou menos é para a gente aprender o jeito de fazer. Então, aqui dentro estava menos 36. Eu tenho raiz quadrada de número negativo? Raiz quadrada de número negativo, não. Então, eu não tenho raiz nem x', nem o x duas linhas. Então, repara, quando b for zero e o sinal de A for igual ao sinal de B, consequência disso, não tem raiz. Raiz é o valor, resultado de x. Raiz real. Real porque se você já tiver feito o ensino médio, aí você tem os números complexos, mas aí é uma outra história, é uma outra aula. Beleza? Tranquilo? E para a gente finalizar, tenta fazer agora, dá uma pausa, o último exemplo aqui, 3x2 menos 48, 3x2 igual a 48, x2 igual a 48, o 3 do x2 passa dividindo. Então, o x2 é igual a 16, aí sim você passa a raiz. X é igual a mais ou menos raiz de 16, então um x vale 4 e o outro x vale menos 4. Beleza? Tranquilo? Ótimo! Então, essa é a história da gente não usar a fórmula, tanto quanto b for zero, quanto que o c for zero. Existe um outro jeito de fazer, quando o A, o B e o C existem, a gente consegue fazer sem usar a fórmula. Mas esse aí eu vou falar para vocês na aula de fatoração, lá no parte do produto de Steven, beleza? O Steven, não sei como cada um pronuncia de um jeito, beleza? Mas fica com esses conceitos todos desse slide. Esse slide é importantíssimo. Primeiro, para você fazer dessa forma, que você gasta menos tempo, você não dá chance de errar. Imagina, fazer delta e tal, dá muito trabalho, você perde tempo. Às vezes você dá um vacilo, erra a conta, perde a questão, porque aqui você faz muito menos conta aqui, em qualquer um dos dois casos. Beleza? Então fica atento a isso. Na aula de fatoração, depois dá uma olhada na aula de fatoração, eu vou ensinar como calcular algumas equações do segundo grau sem fazer o delta, mesmo quando tendo A, o B e o C. Aqui não tem o B e o C, é dessa forma, não tem, pode fazer desse jeito tranquilo. Quando tem o A, o B e o C, mesmo quando tem o A, o B e o C, tem um jeitinho, uma manhãzinha de fazer. Em alguns casos vai dar certo, que ajuda a gente na hora da prova, beleza? Sobre o produto das raízes. Repara o seguinte, essa equação do segundo grau aqui, ó, x2 menos 7x mais 10 igual a zero. Se você fizer aqui, resolve aí você. Você vai fazer o delta aí,
o delta vai dar 9, o x' vai dar 7 mais 3 sobre 2, vai dar 5, o x duas linhas você vai fazer aí, vai dar 7 menos 3 sobre 2, vai dar 4 sobre 2, vai dar 2. Então eu tenho essas duas respostas, essas duas são as respostas. A soma das raízes, quanto que deu a soma das duas? 5 mais 2, 7. E o produto delas? 5 vezes 2, deu 10. E se eu te falar que eu consigo fazer a soma e o produto delas, a soma é quem? É o x' mais o x duas linhas. Sem fazer o delta. É só fazer aqui, ó, menos b sobre a. E o produto? Que é o x' vezes o x duas linhas. É o c sobre o a. Gente, só isso. Então, se por um acaso você quiser a soma ou o produto das raízes, você não precisa fazer o delta, não precisa achar o x', achar o x duas linhas, não. Olha aqui, ó. Soma menos b sobre a. Quem que é o b aqui? O b é o menos 7. Então, é menos, esse menos, olha só, gente, menos 7. Esse menos aqui, ó, mais uma vez, esse menos é da fórmula da soma. E esse menos é o do b. O b é menos 7. Então, ficou aqui menos 7, menos 7 sobre o a. Quanto que vale o a? 1. Então, ficou 7 sobre 1. A soma das raízes deu 7. Realmente, as raízes deram 5 e 2. A soma delas dá 7. E o produto? Quem que é o produto? C sobre o a. Mais fácil ainda. Quem que é o C? É o 10. Sobre o a, que é 1. Então, ficou 10 sobre 1. O produto deu 10. Então, eu consigo achar a soma e o produto das raízes, mesmo sem precisar fazer o delta. Beleza? Olha, quem for Cefet, Coltec, por aí vai, EPICAR, Colégio Militar, isso aqui cai todo ano. Cai direto, soma e produto das raízes. Cai até mais do que você tem que fazer o x' de duas linhas. Mas a gente vai ter um exercício específico disso. Na aula de exercícios, para vocês, a gente vai fazer. Beleza? Mas fica bem atento a isso aqui. Pessoal, Enem, por exemplo. Enem, que vai fazer vestibulares, né? Como Unicamp, vai fazer vestibulares específicos. Também fica atento a isso aqui. Isso aqui pode ser muito útil para vocês. Eu lembro quando eu fiz a prova aberta da UFMG na época, a gente saiu por essas relações aqui. Uma questão bem tipo Enem, poderia ser uma questão tipo Enem, que envolveria essa parte aqui. Eu lembro dessa questão, ela era bem interessante, então fica bem atento. Isso aí serve para tudo. Gente, essa aula é para todos os cursos. Todos os cursos precisam dessa aula. Nós vamos ter agora um aprofundamento, que aí vai muito mais para os concursos militares, beleza? E além dos concursos militares, Cefet, Coltec, Colégio Militar, beleza? Quem for fazer isso aí, é interessante que faça a aula de aprofundamento agora, beleza? Depois dessa aula dessa parte inicial, dessa parte básica da equação do segundo grau, beleza? Então faz isso, depois nós vamos ter uma aula de exercícios também específica para cada curso, beleza? Forte abraço, até mais.